Vamos abrir as Escrituras no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. É muito fácil de localizar Eclesiastes. Depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Hoje o nosso tema, uma perspectiva teocêntrica do tempo, não uma perspectiva humanista, mas teocêntrica. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 ao 8. Vou aguardar as páginas se aquietarem para que nós iniciemos a leitura. Eclesiastes 3, do 1 ao 8, diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Na semana que vem nós vamos dar sequência à aplicação desse tempo na leitura. O verso 9 até o verso 15 vai falar ainda sobre o tempo. Mas o texto classicamente conhecido como tempo para tudo é esse em Eclesiastes. Nós temos aprendido, irmãos, que o livro de Eclesiastes é um livro extremamente atual e completamente desafiador para as pessoas dos nossos dias, do século 21. E na última mensagem pelo reverendo Edilton, nós vimos como o trabalho sem a perspectiva de Deus não proporciona aquilo que se promete. O trabalho sem Deus não proporciona segurança, não proporciona alegria e não proporciona o contentamento tão almejado. E um dos questionamentos atuais sobre o trabalho, e eu creio que esse é o que nós temos que levar aos nossos jovens: para que serve o trabalho? É só para ganhar dinheiro, muito dinheiro, só para sobreviver? Ou o trabalho é alguma maneira de nós servirmos no mundo? Muitos caem no vazio do trabalho, porque o trabalho é apenas uma fonte de lucro e estão insatisfeitas com o próprio trabalho. E eu já vi, na minha trajetória pastoral, muitos irmãos mudarem de rumo, pessoas que já tiveram uma formação, uma faculdade ou coisas assim, já estão estabilizadas e mudaram de trabalho porque estão descontentes com o próprio trabalho. Tecnicamente são pessoas bem-sucedidas, mas insatisfeitas. Então, para que serve o trabalho? Isso foi falado na última mensagem. E hoje falaremos sobre a perspectiva de Deus em relação ao tempo. Como que Deus vê o tempo? E para início do nosso sermão, eu quero indagar: se Deus lhe dissesse que você tem 6 meses de vida, se isso fosse possível, e Deus dissesse: olha, você vai ter 6 meses de vida, você continuaria levando a sua vida do mesmo jeito, com a mesma rotina, com os mesmos trabalhos? Eu acho que muita coisa ia mudar. Talvez você ia fazer aquelas viagens tão sonhadas, né? Você iria aproveitar a vida muito bem, você iria comer muito certos tipos de comida. Eu não sei o que poderia acontecer. Talvez a vida iria ser até encurtada com esse período que Deus lhe daria de 6 meses. E na economia de Deus, é o que nós vemos aqui no texto que lemos, há tempo para tudo. É uma temporada para tudo, inclusive tempo para destruir e tempo para construir. É uma das temáticas desse texto. E nós vemos isso muito claramente na vida da criança. A criança galga por fases de tempo. Tempo em que ela está amamentando, tempo em que ela está assentando somente, tempo em que ela não apenas assenta, mas fica em pé, tempo que ela está andando, tempo que ela está correndo, tempo que está escalando, tempo que está falando. E a criança retrata muito bem no seu desenvolvimento essa questão do tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus.
Irmãos, inevitavelmente nós estamos ligados ao tempo. Elaboramos ditados que retratam o tempo e brincamos com o tempo. Quantas vezes nós não já ouvimos isso em um piscar de quê? De olhos, tempo. No estalar de dedos, no calor do momento, o apressado come cru, é um ditado daqueles mais antigos. O último segundo, a idade da pedra, aquelas pessoas mais antigas, para quem não conhece esse ditado. Deus ajuda quem cedo madruga, é uma filosofia do Chaves. Só um minutinho, aqui e agora. E aí vamos tracejando muitos ditados que retratam o nosso relacionamento com o tempo. O tempo é sequencial e o tempo é escasso. O tempo é curto. Não tem como nós comprarmos o tempo no comércio. Eu não posso ir no Extra hoje à noite, ir lá numa gôndola e procurar tempo. Eu preciso de mais tempo. Eu queria umas 3 horas por dia a mais. Então, vou lá no Extra, vou levar o meu cartão de crédito de cliente fiel e vou comprar ali tempo. Isso não está à venda no mercado, não está à venda na feira, na padaria ou mesmo nas farmácias. E estes versos falam do que é ser ser humano vivendo na terra com o tempo se esgotando. É isso que esses versos estão falando. Não há como recuperar tempo perdido. Não existe como nós voltarmos atrás e recuperar um tempo que já se foi. Salomão falará como é ser humano no tempo, como é ser gente no tempo que nós vivemos. E ser humano na terra é passar pela frustração do tempo. Então, a primeira verdade que eu quero destacar aqui, falei aqui das fases, né? Eu sempre deixo um slide para trás. Pode passar aí, por favor. A primeira verdade é o tempo de Deus. Verso 1 do texto que lemos. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Veja que depois de falar sobre a brevidade da vida, como a vida é efêmera, como a vida é fumaça, como é vaidade, como é passageira, nós esperaríamos que Salomão falasse algo mais desencorajador a respeito do tempo, que nós muitas vezes falamos nos nossos dias. Por exemplo, nós sempre dizemos, o tempo é insuficiente para fazer tudo o que se almeja. Os irmãos já perceberam que quando dá o mês de setembro, o ano faça assim, ó, um sopro? Daqui a pouco já é Natal, daqui a pouco já é Ano Novo, estamos nós novamente fazendo as mesmas promessas que não vamos cumprir. Ficar mais magros, né? Aproveitar melhor o tempo, ler mais a Bíblia, ler mais livros, e daí por diante. Fazemos as mesmas promessas que nunca cumprimos. Veja que Salomão poderia ter dito que o tempo é insuficiente para fazer tudo que se almeja. Ele poderia ter falado sobre a tirania do tempo, como o tempo nos controla. Nós somos controlados pelo tempo a todo instante. Tempo de tomar café, tempo de almoçar, tempo de dormir, tempo de acordar, horário no trabalho, hora de levar os meninos na escola. A tirania do tempo, Salomão não fala sobre isso. Salomão poderia ter também falado que o tempo jamais pode ser recuperado. O tempo que passou, passou, ele não pode ser recuperado. Veja que Salomão não fala nada disso. Salomão diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Ele prefere escrever um poema sobre o tempo ordenado por Deus. Ele fala de um tempo determinado. E esse tempo, irmãos, esse texto que Salomão escreveu, esse trecho, já comoveu pessoas ao longo da história da humanidade. É um poema composto de paralelos, opostos e relacionados. Cada parte na língua hebraica forma o que eles chamam de merisma. O que é isso, pastor? Que coisa estranha é essa? Merisma são dois polos que estão cobertos, uma figura de linguagem na qual duas polaridades formam um todo. Como é que eu vou explicar isso? Quando a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, que Deus criou céus e terra, a Bíblia não está restringindo a criação de Deus apenas ao nosso planetinha chamado Terra. A Bíblia está falando de todo o universo, de todo o cosmos, tudo que nós conhecemos por espaço. Isso foi criado por Deus. Então,
O planeta Terra é tomado como uma parte do todo. E Salomão utiliza essa figura de linguagem aqui para construir o seu poema. Há 14 pares ao todo. 14 pares. Tempo de derrubar, tempo de construir. E esses 12 pares é o dobro do número bíblico da perfeição e consumação, o número 7. Ou seja, a ideia de completude, a ideia de plenitude. Este poema abrange todos os aspectos da existência humana, nada escapa a ele. E estes versos evidenciam o domínio, a soberania e principalmente a predestinação de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Determinado por Deus. Nessa semana repercutiu muito nas mídias sociais uma fala irresponsável e herética de um pregador midiático, eu vou citar aqui Silas Malafaia, que atentou contra a nossa doutrina da predestinação, dizendo que não era bíblica. E até o versículo que ele utilizou, que a fé é um dom de Deus, ele utilizou pela metade, porque na sequência do texto diz que a fé não vem de vós, mas vem de quem? De Deus, é um dom de Deus. Salomão destaca que tudo tem o seu tempo determinado. Ele destaca aqui a soberania de Deus. A soberania de Deus, portanto, tem uma cronologia. Apesar de Deus, irmãos, não ser mencionado nesses 8 primeiros versos, nós não vemos a palavra Deus, nós não vemos Salomão se referir a Deus. Ele vai se referir a Deus do 9 até o 15, que nós vamos falar na semana que vem. Mas veja que, apesar de Deus não ser mencionado, ele é referenciado nos versículos que seguem. Isso indica que nada nesse mundo acontece sem a vontade dele. E o termo utilizado aqui para tempo, uma palavra que se repete no texto que lemos, e para muitos pode ficar até enfadonho, mas não é enfadonho porque é um poema, é um recurso de linguagem, a repetição. A palavra utilizada para tempo aqui não é kairos. Aliás, é kairos, que é o tempo da oportunidade, o que é popularmente conhecido como tempo de Deus. Mas no hebraico é tempo de oportunidade. Não é o tempo cronos, que é o nosso dia, contado por minutos, horas, dias, meses, estações do ano e etc. Está falando aqui do kairos. Então, na economia divina, existe uma ocasião apropriada ou adequada para absolutamente tudo o que acontece. E nessa passagem percebemos a mesma ordem soberana aplicada não somente ao tempo, mas a todas as atividades e relacionamentos humanos. Há uma ordem de Deus estabelecida. Essa seção de Eclesiastes, meus irmãos, não é fatalismo. Muitos poderiam dizer, então Deus determinou todas as coisas, Deus é arbitrário, e não há nada que possamos fazer a respeito. Não é nada disso. Soberania de Deus e responsabilidade humana são irmãs e andam de mãos dadas, uma não existe sem a outra. A responsabilidade humana foi dada e as negligências serão cobradas. O texto demonstra que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. E o pregador aqui, meus irmãos, havia alcançado a maturidade para conceber a soberania de Deus sobre o tempo, cronos, e sobre a própria eternidade. Os irmãos sabem que a vida nem sempre é ruim, nem sempre. Mas inclui experiências positivas na nossa jornada. Nem sempre vamos experimentar coisas ruins. É isso que esse texto está contrastando, momentos bons com momentos difíceis. Tempo para tudo não significa que teremos necessariamente tempo para tudo. Eu não sei se os irmãos me entenderam. Eu não vou realizar todas as viagens que eu queria fazer. Eu não vou ter tempo para isso. Eu não vou fazer todas as pós-graduações que eu gostaria de fazer. E eu lamento muito por isso. Eu não vou conseguir ler todos os livros que eu gostaria de ler nessa vida. Eu cheguei à conclusão de que eu não vou ficar mais comprando livros e livros porque eu não vou dar conta de ler. E eu não vou levar para a sepultura os livros. Tempo para tudo não é no sentido de que nós vamos fazer tudo o que almejamos. Não é nesse sentido. Quando o pregador fala de um tempo determinado, ele está se referindo ao tempo ordenado e controlado por Deus. Tempo para tudo nesse sentido.
Poderia ser traduzido como uma época determinada, o Kairos, o tempo de Deus. Deus fez o mundo de maneira a passar por estações para percebermos o seu controle. Nós sabemos quando a primavera está chegando, nós sabemos quando o inverno está chegando, e até os cegos percebem quando o inverno está chegando, porque eles sentem frio. Então Deus fez as estações do ano para que nós possamos perceber que Ele é Senhor do tempo e que Ele controla todas as coisas. E geralmente nós reclamamos de tudo. Nós reclamamos do ritmo que Deus deu à sua criação. Se está muito quente, reclamamos que está quente demais. Se está frio, reclamamos que está frio demais. Se está chovendo, reclamamos que a chuva vai embaraçar os nossos cabelos e vai embaçar os nossos óculos. Nós reclamamos de tudo, irmãos. E em meio aos nossos queixumes, em meio à seca do cerrado, tem uma árvore que chama muita atenção e se destaca no meio do cinza. É o ipê. Às vezes está aquele cerrado tremendo, e você passa num lugar que tem um ipê roxo, que tem um ipê amarelo, Deus mostrando que está controlando o tempo, está controlando todas as coisas. Então, o primeiro aprendizado é que esse tempo é de Deus, esse tempo não é nosso. Segundo, sobre as atividades de Deus. O verso 2 até o 8 não fala necessariamente das nossas atividades, mas fala primeiro das atividades que Deus está realizando na sua criação. São os atos divinos antes de se tornarem atos ou atividades humanas. Por exemplo, irmãos, a vida e a morte. Quem é que dá a vida? É Deus. Há tempo de nascer, Ele que deu a vida. Quem é que tira a vida? É o diabo? É Deus. Então isso é um ato, é uma atividade exclusivamente dele. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ambos seguem a agenda de Deus. Deus planta e colhe, derruba, é o que aconteceu. Ele derrubou a torre de Babel e edificou uma casa para o reino de Davi, como diz Deuteronômio 32, 39. Tempo de amar e tempo de odiar. Deus amou parte da criação, parte da humanidade, e odiou outra parte da humanidade. Preteriu outra parte da humanidade. Isso é uma atividade exclusivamente dele. Tempo de paz e tempo de guerra. Nós estamos vivendo um tempo de guerra em que a igreja está num embate, uma guerra que é do Senhor e não nossa. Uma guerra contra o diabo, contra as suas filosofias diabólicas, malignas e contrárias a Deus. Mas haverá um tempo de paz. E esse tempo de paz não terá fim, que é após a segunda vinda de Cristo. Esse texto, irmãos, indiretamente nos fala sobre o caráter de Jesus, do ministério de Jesus. Indiretamente, não está direto. Mas nós lemos os evangelhos e somos informados que Cristo conhecia sempre o tempo e a hora certa da sua agenda. Nós somos informados que ele teve tempo de nascer. Gálatas, capítulo 4, verso 4, nos fala que Jesus nasceu na plenitude do tempo. Houve um dia pré-determinado para ele morrer. João 7,30, entre outros textos de João, quando Jesus era perseguido, Jesus dizia: olha, não é chegada a minha hora. Mas houve um tempo, naquela noite do Getsêmani, que Jesus disse: acordai-vos, porque é chegada o quê? A minha hora. Chegou o tempo que o Senhor estabeleceu para que eu fosse crucificado. Ele morreu a seu tempo pelos ímpios, é o que diz Romanos 5,6. Ele ressurgiu na hora certa, é o que o profeta Oséias fala no versículo 2 do capítulo 6. Jesus fez tudo no tempo certo, sobre o tempo de chorar, o tempo de rir, o tempo de buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e de rejeitar as cabras, abraçou os pecadores, deixou de abraçar os adeptos à falsa religião, os escribas e fariseus. Se nós lermos as palavras de Jesus para os escribas e fariseus, pensaremos que o Senhor fora muito duro com aqueles homens. Ele soube a hora certa de falar, mas ele soube a hora certa também de ficar em silêncio. Quando Pilatos disse: você não se defende? Você não fala nada?
As acusações são gravíssimas. O que Jesus prefere? O silêncio. A hora de falar e a hora de deixar de falar. Ele sabe o tempo de guerra e ele sabe o tempo de paz. Jesus foi um retrato de alguém que viveu o tempo de Deus na sua jornada por esse mundo. E soube lidar muito bem com os reveses da vida, com as situações, com os tempos difíceis, com os dias cinzentos, com os dias tristes, com as frustrações, com as decepções, características da própria humanidade. Meus irmãos, um músico cristão, Estênio Márcios, ele é brasileiro, ele escreveu um poema e ele canta esse poema. Eu vou apenas falar aqui, eu não vou me arriscar a cantar, mas depois quem quiser procurar, o nome do poema é Tapeceiro, que retrata muito bem essa questão dos tempos difíceis, dos tempos bons e dos dias que são escuros e que estão tudo nessa obra do tapeceiro. O que é uma obra de tapeçaria? Feita de linha, pode ser um quadro, pode ser um tapete, e geralmente o tapeceiro não trabalha na perspectiva da obra pronta, mas na parte de trás, onde tem muitos fios ali embolados. E o que o Estênio escreveu sobre isso? O tapeceiro é Deus, e ele disse: tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. A minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Não são só dias alegres e dias felizes, mas são dias difíceis também. Isso está na obra do tapeceiro. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Tempo para tudo. Eu vi lá no congresso essa semana um livro que eu fiquei chocado com o título. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O título do livro era Tire o melhor do seu câncer. Tire o melhor do seu câncer. Esse era o título do livro. Tempo de estar saudável, tempo de adoecer. Remindo o tempo, irmãos, e aí vamos chegar na nossa postura diante desse texto. O exemplo de Jesus nos encoraja a fazer o melhor uso do nosso tempo. 3 anos. 3 anos de um ministério dinâmico, que ele arregimentou 12 discípulos, vários seguidores, e consolidou toda a fé cristã. 3 anos. Os irmãos já pararam para fazer o que fizeram nos últimos 3 anos? O que aconteceu nos últimos 3 anos na sua vida que mudou tudo? 3 anos. Jesus nos ensina muito como remir, como aproveitar da melhor maneira o nosso tempo. Então nós precisamos primeiro esperar o tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas. Muitas situações fogem ao nosso controle, é verdade, mas jamais fogem do controle de Deus. Nós temos que esperar a hora de Deus, o tempo certo de Deus. Viver sabendo que há tempo para morrer. Nunca devemos perder isso de vista, irmãos. Muitos crentes perdem a fé aí, sucumbem aí. Porque eles entendem que vão viver eternamente nesse mundo. E como pastor eu lido com a morte constantemente. Preciso ir a velórios. E não são de pessoas idosas. Muitos deles, jovens. E inúmeras indagações e questionamentos no ar. Porque as pessoas não vivem sabendo que há tempo para morrer. E Deus estabeleceu o dia que nós vamos morrer. Então, os 2 compromissos que certamente nós seguiremos e não iremos chegar atrasados, e não tem como escapar desses compromissos. O primeiro compromisso é nascer. No dia certo, Deus fez com que nós nascêssemos. E o segundo compromisso é a morte.
ainda que fujamos e nos esquivemos a vida inteira desse compromisso. Faça bom uso do tempo que tiver. O tempo é um bem preciosíssimo. Como eu já falei ao longo desse sermão, não volta. Esse tempo de hoje já era, acabou. O dia 13 de outubro de 2019 termina meia-noite, ele não vai se repetir. Você não vai reviver 13 de outubro de 2019 mais. Stephen Olford, que é um teólogo norte-americano, ele chamou o tempo de um fragmento da eternidade dado ao homem por Deus, como uma mordomia que temos para administrar. O tempo que nós temos nesse mundo é apenas um fragmento, um pedaço da eternidade que Deus nos deu para que pudéssemos administrar. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo diariamente, todos nós. Deus não dá 23 horas para um, 24 horas para outro, 30 horas para um terceiro. Não, é o mesmo tempo, 24 horas. O ponto é como que nós usamos o tempo. Nós precisamos usar o tempo com sabedoria. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar. E principalmente essa parte do arrancar, as perdas. Nós temos que ter muita prudência para lidar com isso. Jonathan Edwards, que foi um avivalista norte-americano, ele colocou que o tempo é tão curto e a obra que temos a fazer é tão grandiosa que não podemos desperdiçar nada. Nada. E já pararam para pensar o tanto que nós desperdiçamos tempo, irmãos? No celular, com aquele Facebook, as amenidades e as futilidades de um Facebook. Se você utilizasse, ou eu também me incluo nisso, o tempo que nós gastamos no WhatsApp, que são os aplicativos mais populares, no WhatsApp, seja no Facebook, se nós usássemos metade desse tempo para ler a Bíblia, nós seríamos outros cristãos, bem diferentes. Nós perdemos muito tempo. E parece que estão inventando mecanismos para que nós desperdicemos o nosso tempo. As distrações. Não volta mais. É algo que se foi, é algo que não podemos reviver mais. Uma última aplicação que eu quero fazer aqui é saber a hora de falar e a hora de silenciar. Isso aqui nem todos sabem fazer. Há momentos que o silêncio vale ouro. Ouro. Se a palavra não sair da sua boca, é sua. Mas a partir do momento que a palavra sai, ela não lhe pertence mais. Ela está sujeita a toda sorte de interpretações. Mas, meus irmãos, em breve Jesus voltará. E então esse tempo cronos, como nós conhecemos, não existirá mais. Nós temos de aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Nós temos de viver o tempo dentro dos seus limites. Há muito tempo para aprender em todas as circunstâncias. Há tempo de envelhecer com graça. Ainda que se faça tratamentos estéticos, nós temos sempre que examinar o nosso coração. Há tempo de envelhecer. Há tempo que os cabelos brancos vão aparecer. Há tempo que as rugas vão estar ali presentes. E nós não vamos poder evitar isso. Tempo para tudo. Tempo de ser jovem, tempo de ser velho. Ou idoso, né? Os idosos não gostam dessa expressão de velho, mas tempo de ser jovem, tempo de ser idoso. Nós não vamos conseguir prolongar a nossa juventude. E isso é vaidade. Tentar prolongar a juventude é vaidade. Haverá um tempo em que eu vou estar com os meus cabelos brancos. Eu já vou assumir os brancos logo, eu prometo que não vou pintar. E eu quero dizer aos irmãos que eu não pinto o cabelo, que alguns pensam que eu pinto, mas eu vou assumir. A gente tem que ir assumindo vagarosamente a nossa condição. Não que eu tenha nada contra tratamentos estéticos, as irmãs podem continuar pintando tranquilamente, sem problema nenhum. Mas essa luta desenfreada para refrear a idade, vai chegar um tempo que não tem como remediar isso. Vai aparecer. E lutar contra isso, como um ídolo do coração, pode ser vaidade. Então eu quero concluir, irmãos, essa mensagem, a perspectiva teocêntrica sobre o tempo. Tem o tempo de Deus, Deus é Senhor do tempo, as atividades de Deus,
Verso 2 até o 8 fala, na verdade, das atividades que Deus tem realizado ao longo da história. E o que nos resta é aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Nós queremos mais tempo. Eu gostaria, irmãos, muito, que Deus me desse 30 horas no dia. Eu vou dar 30 horas para você. Mas isso não é possível. Tem as leis que Deus estabeleceram. Talvez você quisesse mais tempo no dia para dormir. Talvez você quisesse mais tempo no dia para ter uma refeição a mais. Talvez você quisesse mais tempo no dia para poder fazer aquela caminhada no final do dia, né, ou coisas assim. Talvez você quisesse mais tempo no dia para acordar mais tarde. Eu não sei, as razões são tantas. Mas não é possível Deus nos dar mais tempo. É esse que está disponível. Então, se pudéssemos acrescentar algumas horas no dia, o que nós faríamos a mais para preencher esse tempo? Eu acho engraçado que às vezes algumas pessoas dizem assim, olha, eu estou aqui matando o tempo. Não, nós não matamos o tempo que nos mata. A pessoa diz, estou matando o tempo porque eu estou aqui de bobeira, sem fazer, estou matando o tempo aqui num joguinho de celular, no Facebook. Não, o tempo está nos matando. Cada dia que passa, nós estamos mais próximos da eternidade. Então, olhar para trás e pensarmos onde foi parar os nossos anos? Essa é a indagação que temos que fazer. Principalmente com os projetos frustrados. O tempo passa e algumas oportunidades passam. E experimentamos a transitoriedade da vida. O tempo passa, irmãos. E nós temos de estar atentos ao Kairos, ao tempo da oportunidade. O fato é que um dia o tempo fará o nosso coração doer. Nós iremos lamentar o tanto de coisas que poderíamos fazer com o nosso tempo e não fizemos. Matamos, entre aspas, o tempo com amenidades. Um dia entenderemos o porquê das circunstâncias tenebrosas da vida. Há dias, irmãos, que nós nos alegramos com as dádivas de Deus, mas há dias que não. Há dias que não são tão felizes, há dias que não são tão alegres. E quanto tempo eu tenho? Quanto tempo me resta? E aí eu quero convidá-los para o Salmo 90. Nós vamos encerrar aqui. Salmo 90 nos fala sobre a transitoriedade da vida, o tempo que está passando. Então, que a nossa oração seja essa do Salmo 90. Quanto tempo me resta? Precisamente tempo para tudo o que o Senhor quer fazer por intermédio de mim. Tempo para tudo o que o Senhor quer fazer por meio de mim. Quando nós estudamos a história da igreja, sobre os grandes homens de Deus da história, nós percebemos que boa parte desses homens morreram jovens, relativamente jovens. Tem um pregador puritano na Inglaterra, agora me escapou o nome dele, ele teve um ministério de 2 anos. Ele morreu de tuberculose. Ele morreu aos 24 anos. Mas era um pregador que arrebatou uma multidão, irmãos. João Calvino morreu aos 55 anos. A obra que Calvino produziu é algo que poucos hoje serão capazes de replicar, poucas pessoas. Aos 28 anos, Calvino já tinha escrevido ou elaborado todo o texto das Escrituras. Aliás, das Institutas da religião cristã, que é uma espécie de teologia sistemática. Boa parte dos dogmas que nós cremos hoje estão nessas Institutas da religião cristã. A primeira versão foi aos 28 anos de idade. E nós vivemos até os 70, 80. Há uma expectativa, estão falando que vamos chegar a 120 durinhos. Estão dizendo por aí. Se tiver a alimentação certa, o tratamento de saúde certo, nós podemos chegar até essa idade. Mas a questão não é o tempo. A questão é o que nós estamos fazendo com esse tempo. Nós temos o tempo que Deus nos deu para realizarmos tudo o que Ele deseja que façamos nessa vida. Então nós vamos encerrar com a leitura do Salmo 90, verso 12, que será a nossa oração em relação a esse texto. Vamos ler juntos? Salmo 90, 12 diz assim:
Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio.